Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vou estar tratando aqui sobre um assunto que está sendo muito reverberado aí nas últimas semanas, em particular na última semana, que é um assunto, que realmente, impactou os fãs de futebol, que se trata da possibilidade que a FIFA avalia, que a FIFA estuda, de transferir alguns dos jogos da Copa do Mundo de Nações da FIFA dos Estados Unidos para o Canadá. Então, antes, de falar sobre esse assunto aqui no vídeo, eu queria pedir para que vocês deem uma moral, deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para estar fortalecendo o nosso trabalho e também deixe aí nos comentários sugestões, que eu possa estar implementando aqui nos vídeos, como melhorias ou até possíveis conteúdos que eu possa estar trazendo em vídeos futuros aqui para vocês. Inclusive, nos últimos vídeos eu falei sobre a questão dos shorts. Eu já postei lá 3 shorts. Se vocês ainda não foram lá, vão lá, dá uma passada que ficou muito legal. Mas, a minha promessa, foi de trazer shorts todos os dias. E realmente eu ainda vou cumprir com essa promessa, porque eu tive que correr atrás de alguns aparatos para estar fazendo shorts para vocês. E eu vou, a partir dessa próxima semana, pelo menos é o que eu pretendo, trazer shorts com frequência diária, com pelo menos um short por dia ou até mais. Então, deem aí essa moral, deixando seu like, compartilhe aí para as pessoas que você conhece, para as pessoas que gostam de futebol e que podem também estar acompanhando aqui o nosso trabalho. Mas se tratando, pessoal, desse assunto que tem se reverberado aí na mídia, que tem gerado uma certa polêmica nos últimos dias, foi, pelo fato da FIFA avaliar e estudar, tem que deixar claro que não é uma possibilidade concreta, ainda é uma possibilidade que ela estuda fazer, que é transferir alguns dos jogos que vão ser realizados na Copa do Mundo de Nações de 2026 dos Estados Unidos para o Canadá. Por quê? Porque essa Copa do Mundo de Nações ela vai ser realizada em sede conjunta, que seriam 3 países, o México, os Estados Unidos e o Canadá. Ao todo, sendo 16 sedes, 16 cidades, cada uma lá com o estádio, e no caso dessas 16 sedes, 11 delas são nos Estados Unidos, 3 delas no México e 2 no Canadá. Então, a maioria grandiosa das sedes fica justamente nos Estados Unidos. No entanto, com algumas questões aí, que são fora do esporte, da esfera esportiva, estão aí impactando diretamente no futebol e, claro, que na competição. Porque além de ter algumas mudanças, econômicas, políticas e, claro, em relação à imigração também aí no mundo e principalmente nos Estados Unidos, lógico que impactaram na questão da dificuldade de se obter, o visto norte-americano. Que aí, o pessoal deve imaginar, o pessoal sabe que é algo extremamente difícil, é exigido muitos e muitos requisitos para que você consiga esse visto, e mesmo tendo muitos requisitos, tendo imóvel, tendo ali muitas vezes uma empresa, isso não garante definitivamente que você vai obter esse visto, Fora um conjunto de outras coisas que também é exigido e também o dinheiro que você tem que gastar, porque, recentemente, o valor de um visto norte-americano passava aí da casa dos $1.000, que na cotação atual do dólar é quase R$ 6.000. Então imagina, a dificuldade, que você tem de conseguir esse visto. E, o recém-eleito presidente, dos Estados Unidos, o Donald Trump, já no seu primeiro mandato está fazendo uma série de alterações, nessa política imigratória dos Estados Unidos, está envolvido em outras questões, outros problemas aí no cenário internacional, mas essa, da questão imigratória é a que no momento tem se reverberado muito, que é, a dificuldade por parte de pessoas fora dos Estados Unidos em adquirir o visto norte-americano para poder entrar lá. E em alguns desses casos, no caso, tendo a Copa do Mundo de Nações do próximo ano, de 2026,
o aumento do número de participantes de 32 para 48 nações, tendo o número aumentado de jogos aí de 64 para 104 partidas, né? Isso coloca em xeque, né, a entrada de muitos países nos Estados Unidos, até pela questão também do Irã, que é um país que tem gerado alguns conflitos aí contra os Estados Unidos, né, por ele ter a possibilidade, se eu não me engano, eu acho que ele já está classificado para a próxima Copa do Mundo de Nações, né? A delegação iraniana, assim como os torcedores, encontram dificuldades, né? Mas não somente eles, assim como praticamente 43 países, né, que podem potencialmente disputar a Copa do Mundo de Nações, não estão conseguindo fazer o visto, né, norte-americano para poder entrar, né, nos Estados Unidos. Então, né, isso está gerando uma preocupação muito séria por parte da FIFA. E já estava tendo uma polêmica muito grande em relação, né, a algumas coisas que aconteceram, como por exemplo na Copa do Mundo de Clubes, né, que também foi realizada nos Estados Unidos, que tiveram alguns problemas que, além da questão do público e da própria imigração, né, que estava sendo limitada devido a essas políticas imigratórias do governo do Donald Trump, né, obviamente que também estava acarretando algumas questões, né, de clima, né, que são, né, as paralisações climáticas que aconteciam nos jogos, que acabaram afetando, né, a continuidade e a integridade das partidas, porque, né, como eu já tinha explicado no vídeo da Copa do Mundo de Clubes, né, acabou que essas questões, né, que estão na legislação dos Estados Unidos, que dizem que é um sinal em potencial de um evento climático grave, como inundações, tornados ou tempestades, né, diversas situações climáticas adversas, né, que, no caso, a recomendação que é feita é que essas pessoas, né, essa população, principalmente em grandes eventos, em grandes concentrações de pessoas, sejam evacuadas desses locais e procurem um lugar seguro. Então, logicamente que por ser no estádio de futebol, né, essas partidas elas eram paralisadas, evacuadas, né, o estádio inteiro era evacuado, inclusive muitas pessoas deixavam, né, no caso, as instalações do estádio iam embora, porque às vezes o jogo paralisava no final, como aconteceu em algumas partidas, como foi o caso do Benfica e Auckland City na Copa do Mundo de Clubes, em que a partida ficou paralisada por mais de 2 horas, entre Chelsea e Benfica, que foi paralisada faltando 5 minutos para acabar a partida, né, que paralisou por quase 2 horas, né, 1h40, 1h50 mais ou menos ali, e isso levantou temas preocupantes para a realização da competição, né, nos Estados Unidos, né, da Copa do Mundo de Nações. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês um texto, né, aqui, né, uma matéria da Jovem Pan, né, que fala, vou estar deixando aqui na tela em algum lugar para vocês, que fala justamente sobre esse assunto, né, e essa polêmica, né, dos jogos terem essa possibilidade da FIFA estudar a possibilidade de realocar esses jogos para o Canadá, né, que também é uma das sedes da competição. Então tá aí, ó. FIFA avalia transferir jogos da Copa de 2026 dos Estados Unidos para o Canadá. Medida seria uma resposta às crescentes dificuldades na obtenção de vistos para entrar no país americano, né? No caso, aí tem aqui, né? A FIFA está avaliando a possibilidade de transferir parte dos jogos da Copa do Mundo de 2026, originalmente programados para os Estados Unidos, para o Canadá, né? A medida seria uma resposta às crescentes dificuldades na obtenção de vistos para entrar nos Estados Unidos, uma questão que se intensificou devido às políticas migratórias implementadas durante a administração de Donald Trump. A principal preocupação da entidade máxima do futebol é o longo tempo de espera para a emissão dos vistos americanos, em que alguns consulados podem chegar a 300 dias. Então imagina, 300 dias para se conseguir um visto, sendo que a Copa do Mundo de Nações, né, está ali na casa dos 310 dias, talvez até menos disso, 290, 280 dias. Esse atraso pode inviabilizar
de atletas, jornalistas e até mesmo de membros das delegações e da própria equipe da FIFA que precisam chegar com antecedência para os preparativos do torneio. As restrições de visto afetam cidadãos de 43 países, incluindo o Irã. Durante esse cenário, o Canadá surge como uma alternativa viável. O país vizinho é visto como mais neutro e estável em suas políticas de imigração, com um processo de emissão de vistos considerado menos restritivo. O governo dos Estados Unidos já declarou estar ciente do problema e prometeu acelerar os processos consulares, inclusive com o uso de inteligência artificial, para evitar transtornos antes do início da competição. No entanto, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem minimizado publicamente o impacto da chamada crise dos vistos e reafirmando que os Estados Unidos são um país acolhedor e que o planejamento do Mundial segue conforme o previsto. Até o momento, não há decisão oficial sobre a realocação dos jogos. Recentemente, o atleta brasileiro de tênis de mesa, Hugo Calderano, enfrentou dificuldades e não conseguiu o visto a tempo de participar de um torneio nos Estados Unidos, o que reforça as preocupações sobre o tema. A Copa do Mundo de 2026 está programada para ser realizada em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá, né? No caso, eu li aí na ordem inversa, né? No caso, as informações foram feitas aí pelo Eliseu Caetano na matéria, mas isso, né, pessoal, isso mostra a condição dificultosa, né, desses atletas, das delegações das equipes nacionais e até por parte, né, da própria comitiva da FIFA, né, de entrar no país para poder organizar a competição. Então isso gera, né, logicamente, uma calamidade muito grande, né, no que se mostra em relação ao futebol, no que se mostra, obviamente, em relação, né, à realização da competição, né, que nem eu falei, ainda não foi, né, deixado claro o que vai ser feito para, né, alterar, né, a questão dos jogos, se vai ser, né, realizada a aplicação de mais sedes no Canadá, se vai continuar sendo as 2 sedes, né, que é em Vancouver e em Toronto, né, e no caso apenas vai aumentar o número de jogos nessas 2 sedes. Ainda não tem nenhum detalhe nesse cenário, mas que, né, reforça a condição que a FIFA tem, né, em relação à preocupação dessa crise dos vistos e, obviamente, né, das possíveis situações que podem se agravar aí nos últimos anos, né, como os Estados Unidos entrando aí em confronto com alguns países, tendo aí uma crise econômica e política. Isso pode acabar, né, afetando a integridade da realização da competição, né, que é a competição que no momento é a mais importante que a FIFA organiza. Então, né, a FIFA avalia essas possibilidades de forma antecipada para que isso não seja uma surpresa na hora que o torneio for realizado. Mas aí, né, nos momentos, né, pelo menos agora, né, na atualidade, o Gianni Infantino ainda não deu muitos detalhes, mas ele reforçou essa preocupação, né? Então a gente viu aqui na matéria que, por exemplo, uma situação em que você tenha, né, a demora de 300 dias para se emitir um visto é algo assim absurdo, entendeu? Então é algo que realmente deixa uma preocupação muito grande, né, para as equipes, para as delegações, para a própria FIFA e principalmente para as milhões de pessoas que vão acompanhar o torneio, né? Um torneio que a FIFA nos últimos anos tem prometido muito, né? Não somente com o aumento do número de equipes de 32 para 48, assim como o aumento do número de jogos, mas também, né, da contingência do torneio, tanto em questão financeira como em questão de visibilidade comercial. É algo que foi feito, né, uma promessa muito grande por parte da FIFA, só que acaba enfrentando algumas polêmicas devido ao cenário político internacional e também sobre essas questões, né, da dificuldade dos vistos, que já era uma questão muito difícil de se obter, e que ganha, né, esses contornos de dramaticidade ainda mais piores, né, que realmente geram
preocupação por parte da FIFA, né, e também, né, do seu presidente, o Gianni Infantino. Então é isso, né? Esse aqui foi o assunto que eu abordei sobre as questões aí dos vistos e da possibilidade da FIFA poder, né, estar modificando a sede ou pelo menos alterar alguns desses jogos ou dessas sedes para o Canadá ou até para o México, né? A gente vai vendo aí algumas atualizações. Se tiver qualquer coisa, com certeza eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mas é isso, né? Se você puder, deixe o seu like, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo aí o nosso trabalho. Deixe aí também sugestões aí nos comentários, né, de shorts, de vídeos que eu possa estar trazendo aqui para vocês, né, de conteúdos. Vou estar trazendo shorts aqui com frequência para vocês, né? Compartilhe aí, né, o meu canal, logicamente com as pessoas que você conhece, que amam esse esporte maravilhoso chamado futebol. Então é isso. Valeu, falou e até a próxima.